Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vídeo aqui com várias informações, tá? Informações sobre o Mikael, informação sobre Matheus Pereira, que é um que a gente já falou faz tempo, o jeito que a forma de pagamento do Palmeiras do Marlon Freitas e Paulinho. O Paulinho que respondeu aí, um influenciador palmeirense, não fomos nós, né? Mas ele respondeu aí falando da lesão dele e né, esclareceu, de certa forma. Acabou sendo interessante até para ele esclarecer a questão ali da lesão dele. Então a gente vai ver tudo isso. Antes, já deixa a sua inscrição no canal, seu like, seu comentário é muito importante, tá? Fortalece demais. Grande chance desse ser o último ou penúltimo vídeo do ano, né? Dia 30 já, mas talvez sempre aconteça alguma coisa aí no último dia, então talvez seja o penúltimo vídeo aí do ano, mas obrigado a todos vocês que colaram com a gente durante todo esse tempo, tá? E agora a gente vai começar, vamos falar primeiro do Marlon Freitas, que é uma situação já, digamos, avançada, mas o Vene Casagrande postou aqui, ó, vou colocar aqui na tela para vocês verem, forma de pagamento do Palmeiras ao Botafogo para comprar Marlon Freitas ficou assim, ó, 4 parcelas iguais no valor de 1.350.000 de euros, né, totalizando 5,4 milhões de reais, e o cronograma do pagamento é a primeira em abril de 2026, a segunda em junho de 2026, a terceira em agosto de 2027 e a quarta e última em novembro de 2027. Então o Palmeiras fez esse parcelamento. E por que o Botafogo, né, alguns times aí, outros jogadores que o Palmeiras comprou também aceitam? Porque paga, né? Sabe que paga. Tem alguns times aí que a gente sabe como é complicado, mas o Palmeiras paga. Eu lembro que até um tempo atrás teve um problema ali com o Piquerez, né, que o Palmeiras atrasou umas parcelas, mas tinha a ver meio com o fluxo de caixa do Palmeiras, não era porque o Palmeiras não estava querendo pagar, depois o Palmeiras meio que rápido ali já acertou. Então é só para vocês verem como que vai ser, né, o pagamento do Marlon Freitas, que está a pouco aí do Palmeiras anunciar oficialmente, né? E sempre fica assim, né? Ele tá, segundo o próprio Vene Casagrande, ele deve se apresentar no dia 4 de janeiro. E aí a gente fica na dúvida, né? Se o Palmeiras vai fazer a apresentação, o anúncio dele antes, ou vai esperar, até porque, né, tem vários detalhes aí, mas né, é uma negociação aí praticamente concretizada, tá? Só trazendo os detalhes aí, não são todas as negociações que a gente tem detalhes a fundo, assim, mas o Vene Casagrande foi muito bem nessa aí em relação ao Marlon Freitas, assumiu o nome dele, ao Marlon Freitas, e o Vene foi o que deu a primeira informação, né, que a gente trouxe aqui do salário, da proposta e tal, foi do Vene Casagrande. Então todos os créditos a ele aí, que acompanhou do começo ao fim dessa negociação e em detalhes, tá? Então essa é a forma do pagamento do Palmeiras em relação ao Marlon Freitas, tá? E agora trazer uma outra informação para vocês, que é do Paulinho. Eu não sei se vocês viram, né? Mas o Carta na Rede, né? Instagram aqui, ó, @Carta na Rede, influenciador palmeirense, gente boa pra caramba. Ele postou um vídeo falando da canela do Paulinho, né? Ele enfatizou aqui e tal, falando sobre a lesão e tal, mas aí o Paulinho deixou claro, tá? Sobre do que se trata. Ele que comentar do Paulinho, abriu o post original aqui mesmo, tá? Amigo, eu tive 2 cirurgias na tíbia, minha perna ficará assim para sempre. Como você não sabe, eu tenho uma placa ali que não tem como tirar, impossível a perna ficar igual a outra, né? E aí, como perguntaram aqui, volta logo, você é fera. E aí ele respondeu: em relação à minha volta, tenho que seguir e respeitar o protocolo do clube, independente do desejo de voltar logo. Então, essa aqui é a fala do Paulinho, né? Muita gente falou ali em relação ao próprio documentário do Acesso Total, que tinha muito da ansiedade dele por voltar, e os médicos do Palmeiras ali, o núcleo de saúde, preferiu não, né? Preferiu esperar, preferiu segurar ele, porque realmente querem ele 100% e poderia agravar, mas ele explicou ali essa questão. Então o Paulinho realmente ele tem uma parada ali que nunca vai voltar ao normal, digamos assim, né? Ele tem que realmente aprender a conviver com isso, conviver com essa dor, conviver com esse incômodo, né? Que o Palmeiras, através dos seus médicos e tal, tenta diminuir, né? Então pode ser que aí o Paulinho
ainda pode ser não, né? Paulinho deve jogar aí boa parte até o final da carreira com algum desconforto. E eu já ouvi isso de jogadores que todo jogador joga com algum tipo de dor, até porque são atletas de alto rendimento. Acho que quase todos os atletas, né, não só de futebol, sempre jogam com alguma dor, com alguma coisa assim, né? Alguns mais, outros menos, alguns dão mais sorte, outros nem tanto, né? Mas o Paulinho ele já chegou a jogar uma temporada inteira, né? Com a dor mesmo, lá pelo Galo, foi artilheiro do time. Então, acredito eu que ele voltando bem no Palmeiras aí, 100%, ele pode ajudar mesmo que tenha esse incômodo, essa questão da perna, ele pode ajudar muito. Então, eu quis trazer para vocês aí, ele esclarecendo, né? Porque é legal, assim, é que não é tão convencional o jogador vir a público sem falar. Tá se tornando mais, os jogadores estão se abrindo um pouquinho mais nas redes sociais aí, meio que assim pulando a própria assessoria, eles mesmos falando, eu acho isso legal, tem que tomar um cuidado, um devido cuidado, né? Mas eu acho isso interessante, tá? E agora, vou falar para vocês sobre Mikael. Mikael, vamos falar com calma aqui, porque o Mikael, ele está negociando com um clube que ainda não temos a informação de qual clube é, tá? Ainda não temos informação de qual clube é, mas ele tá agora de férias, né? Os jogadores aí estão de férias, ele voltando aí da virada de ano e tal, dessa, digamos, mini férias agora de viagem, né? Ele deve fechar com um outro clube e sair de fato do Palmeiras, né? Ele que não deu muito certo, chegou aí meio desconhecido, tinha ali até uma moral pela MLS, ele chegou a ganhar de melhor zagueiro da MLS em determinada temporada, mas acabou não dando certo. E ao que tudo indica aí, ele deve voltar e negociar com outro clube aí. E na real, a negociação já estão avançadas, tá? Ele deve realmente só concretizar, voltar só concretizar, fazendo a parte ali de assinatura, de exames que a gente sabe, a gente tá vendo agora como que tá sendo com o Marlon Freitas, e deve ser com ele lá também, tá? Então, Mikael, ao que tudo indica, se nada de novo acontecer, deve de fato sair do Palmeiras e a gente fica aguardando para ver se vai ser uma venda, se vai ser um empréstimo, né? Para que clube vai ser, se vai ser aqui dentro do próprio país ou não, mas realmente 2026 a gente não deve contar com o Mikael aí no Palmeiras, tá? E aí, né, o pessoal começa obviamente a comentar ali, falando que é uma boa notícia e tal, e eu concordo, né? Apesar de desejar toda a sorte do mundo para ele ao seguir no decorrer da carreira aí, realmente no Palmeiras acabou não vingando, teve alguns bons momentos ali, mas realmente acabou não dando muito certo. Mas, né, a gente sabe como que é. Às vezes o jogador, sei lá, volta talvez para MLS, vai para outro clube aí, consegue dar certo, consegue funcionar. Mas realmente acabou não vingando aqui, não. Então, para quem não gosta muito do Mikael como zagueiro, né? Não conhecemos ele como pessoa, mas como zagueiro, como jogador, assim, quem não gosta, ele não deve permanecer no Palmeiras em 2026. E aí, tendo mais detalhes de clube e tudo mais, a gente traz aqui para vocês também, tá? E vamos para a provável aí informação mais importante desse vídeo, que é a do senhor Matheus Pereira. Porque o que acontece? Matheus Pereira já esteve no radar do Palmeiras em vários momentos. E essa informação é uma informação que eu tenho que tomar cuidado, porque tem palavras que eu uso que a galera fica brava, como monitorar. Né? O Palmeiras está monitorando a situação, mas eu vou ler o que escreveram aqui, talvez tenha mais uma palavra aí que vocês não gostam. O Palmeiras sonha com a contratação de Matheus Pereira do Cruzeiro. Caso o clube paulista perceba que o Meia não vai renovar com a Raposa, deve entrar firme na negociação. A proposta de renovação do Cruzeiro segue sobre a mesa e a prioridade do jogador é estender o contrato. Tá? A informação é do Bruno Andrade da ESPN, ele que faz o programa Fala Fonte junto com o André Hernan. Então, é um cara que a gente já costuma trazer por aqui. O que me incomoda dessa informação é isso, esse sonho, esse monitora, espera. A gente teve agora o exemplo, né? Acabou não andando, mas talvez até ande nos próximos dias, que foi o Flamengo e o Caio Jorge. O Flamengo foi, mano, pra cima mesmo, né? E aí, tudo bem, o Flamengo não é um exemplo de ética esportiva, tal, a gente sabe. Mas a gente também entende aí que você tem que ser agressivo em determinado momento no mercado, porque Cruzeiro recusou, o Cruzeiro jogou o preço do Caio Jorge lá em cima, 50 milhões de euros, né? Mas pelo que disseram aí, o Caio Jorge ficou balançado, mas não deve forçar uma saída. Mas o Flamengo foi para ser aquele negócio, não, eu já tenho, vamos tentar alguma coisa. Então, eu acho que o Palmeiras ele é muito, às vezes, né, tranquilo, assim, pô,
já dia 30 de dezembro, que é pouco vira, dia 10 começa o Paulista, já seria legal ter alguns jogadores. Eu sei que às vezes não dá para ter todo mundo que você quer ter já no começo do Paulista, é difícil. Mas você poderia ter alguns aí, porque até porque o Brasileirão também começa logo, né? E o Matheus Pereira, assim, é um dos caras que eu gostaria muito de ver jogando no Palmeiras, gosto muito do futebol dele, né? Tudo bem, agora o Cruzeiro, pouca gente falou sobre a incompetência do Cruzeiro contra o Corinthians, muito embora o Palmeiras também tenha sido incompetente. Mas o Cruzeiro perdeu uma chance boa de ganhar o título agora, né? Eu acredito que ganharia do Vasco na final também. Mas o Matheus Pereira fez um bom jogo, o segundo jogo, né? Que, mano, o cara também não vai defender e atacar ao mesmo tempo, né? Ele fez uma boa partida ofensivamente, mas o Cruzeiro deu uma ramelada boa lá. E depois teve os pênaltis, o Gabigol, várias questões aí que eu acho que não dá para colocar na conta do próprio Matheus, né? O Matheus Pereira é cruzeirense, né? Ele até postou um texto aí depois da eliminação. Então, assim, é uma situação difícil, só que eu acho que se você não agir também, não tem muita chance dela de ter uma reviravolta, né? Tipo, o cara tá estudando ali uma renovação, o Cruzeiro quer ficar com ele, mas também não tem nenhuma proposta muito boa, assim, então o cara acaba se acomodando e ficando. Não, às vezes você vai lá, proposta tal, projeto é tal, você consegue balançar o jogador, e a gente sabe, quando balança o jogador, eu sempre falo isso aqui no canal, o interesse, a vontade do jogador é muito importante, tá? O interesse, a vontade do jogador é muito importante, muito mais importante, às vezes, até mesmo que a negociação. Tipo assim, Palmeiras tem poder de convencimento, os empresários têm isso, tem aquilo. Às vezes o jogador falar, eu quero, eu não quero, já é uma parada muito que vai pesar muito no final da negociação, tá? Então, o Palmeiras tem esse interesse no Matheus Pereira, e um detalhe, né, que eu tava até esquecendo aqui de trazer, é que ele tem contrato até dia 30/6/2026. Então ele tem mais 6 meses de contrato, e é aquela parada que você pode assinar um pré-contrato de graça contra o clube. Então, assim, se ele não quiser renovar com o Cruzeiro e o Cruzeiro não dá uma forçada, no meio do ano ele pode sair de graça. Ou, né, o Cruzeiro, pô, já que não vai renovar, então vai agora e a gente consegue fazer um dinheiro. Então tem isso daí também. Então acho que passa muito por ele, por ele decidir, ó, vou renovar e já era, vou ficar aqui. Não gostei da proposta dos caras, quero ouvir outras, e aí o Palmeiras já teria que estar com a proposta em cima, né? Por isso que me incomoda um pouco, se a Palmeiras sonha com o Matheus Pereira, por que ele já não tá com a proposta? É meio que isso, assim, que me incomoda um pouco, tá? E eu acho que ele ajudaria muito o nosso time, né? Então é isso, rapaziada. Esses vídeos estão sendo mais curtos aí nos últimos dias, tá? Alguns eu tô fazendo sozinho também, né? Como o Bruno costuma ficar maior, que a gente fala, conversa bastante aqui, tem essa resenha, mas aqui são mais as notícias e algumas opiniões também minha. Acaba ficando um vídeo mais. Tem gente que prefere vídeo curto, a gente prefere vídeo longo, mas de qualquer forma tem vídeo, né? Isso que é importante. Beleza? Então deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante pra gente. Tamo junto.